Pois é, mas sabe o que eu também sempre me pergunto? Encher as crianças de atividades, será que é benéfico para elas? E o ócio, como fica? Ficar sem fazer nada parece nunca ser uma opção. E mais, muitos pais têm relatado que os filhos sofrem de ansiedade justamente nas férias. O que tem explicado isso? Assunto para o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Bem-vindo, Alexandre. Obrigada, viu, pela presença. Ansiedade nas férias, parece contraditório, mas acontece. Eu acho, Andressa, que quando a gente fala de ansiedade nas férias para criança, é que muitos adultos estão contaminando as crianças com isso que eles têm. A gente vê alguns adultos, quando ficam de férias, sem saber o que fazer. Ficam naquele ócio que é bom, que é positivo, ao mesmo tempo que ficam ansiosos, porque não têm, assim, sempre se veem como alguém produtivo no sentido de fazer algo, responder demanda, ter ocupações, né? E quando você se vê sem isso, algumas pessoas ficam com essa dificuldade. E a gente está meio que contaminando, vamos dizer assim, as crianças também. Então, o que a gente tem? É sempre uma cobrança para que as crianças estejam fazendo algo, estejam tendo um bom desempenho. Então, a gente tem muita sociedade do desempenho, com nota, com provas, né, com trabalho, né, seja com o que for. A gente vai trazendo a criança como se ela fosse um mini adulto. Então, sempre falo que isso é muito prejudicial. E outra coisa que tem em todos os lugares também, no carro, na casa, no quarto, onde às vezes no banheiro, é tela. Então a tela também, ela acaba trazendo um pouco essa ansiedade, né? Essa fixação na tela. Por quê? Quando eu estou na tela, eu me desligo do que está em volta, da natureza, das pessoas que estão ao redor, de se ter curiosidade com detalhes, né? De conhecer um novo mundo, como as imagens mostram, né? Um museu, um parque, uma brincadeira que envolve o corpo, o sensório de você poder se espalhar ali, correr, enfim. Então, eu acredito que tem um pouco mais essa relação, sabe, Andressa, de o que estamos fazendo com a infância hoje? Estamos tratando eles como mini adultos, querendo que tragam resultados, sempre no desempenho. Um tempo atrás, eu até me assustei com isso, me perguntaram assim, Alexandre, foi até uma entrevista aqui com a Band. Alexandre, o que você acha do coach infantil? Eu fiquei muito assustado. Coach infantil? Coach infantil. Como assim? Exatamente, era alguém que treinaria a criança para desempenhos melhores. Meu Deus. Exatamente, e tudo isso vai mostrando para a gente o quanto essas coisas vão produzindo ansiedade na criança. E aí quando a criança muitas vezes ela está em casa ou ela está de férias, pode ser, como eu disse antes, que os pais ansiosos, porque os professores comemoram nas férias. E os pais se desesperam. E os pais muitas vezes ficam nesse desamparo. E aí acaba tendo esse descompasso do pai também está ansioso. E o filho sente, ele sentiu muito o que os pais estão sentindo. Então, essas são algumas pistas para a gente entender essa ansiedade nas crianças. Então, não é pontual das férias, é um histórico que chega Perfeito, e desemboca Andressa, ali isso. naquele período. É uma construção, é um hábito, é uma rotina de construção dessa ansiedade, porque a ansiedade ela vem justamente com essa nossa incapacidade de lidar com o ócio, com as pausas, né, com não necessariamente ser produtivo o tempo todo. E não querer também, Andressa, assim, as crianças não querem ter pressa para as coisas, né? Então, alguns vícios adultos estão invadindo a infância, né? Existem jogos de apostas que eu estou vendo algumas crianças e adolescentes tendo acesso, né? Então, são coisas assim que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção mais próxima, né? Para tentar criar estratégias menos ansiosas para a vida, que a vida consiga ser um pouco mais leve, um pouco mais desligada e conectada com a natureza. Alexandre, meus sobrinhos estiveram aqui esses dias nas férias escolares deles e eu lembro que a todo momento eles precisavam ter alguma coisa para fazer. E aí eu virei pro meu irmão, pai das crianças, e falei assim, como é que fica o tédio? Ela sabe o que é tédio? Então, assim, a impressão que eu tenho é que as crianças hoje não sabem lidar com o ócio, com o tédio. É verdade? Eu acho que acontece muito isso porque os espaços para a criança brincar, os espaços que haviam para a criança brincar estão diminuindo.
gente está construindo concreto onde era terra, a gente está tirando brinquedo e colocando tela, a gente está substituindo muito esses lugares que a criança ela conseguia colocar a sua energia, porque a criança é muita potência, muita energia, mas ela canalizava em jogos e brincadeiras, na relação com outras crianças. Ela tinha aquele momento inútil dela. Mas eu acho que esses espaços para a criança e para a infância diminuiu. Né? Você vai no restaurante, tem um pedacinho para a criança, você vai... Mas aquele, não é isso que eu estou dizendo, esse espaço reservado para a criança. E a comunidade não tem espaço para as crianças mais como antes, né? Então, eu acredito que a criança hoje ela não conhece isso tanto de ter uma pausa, porque qual é a principal referência dela? Os pais. Os pais também não fazem essa pausa muitas vezes, né? Não conseguem parar. E tudo bem com isso, se sente culpado. A gente está tão acostumado a não parar, e quando a gente para, a gente sente culpa, se sente mal, como se fosse uma condenação, né? Então, eu acho que as crianças, em primeiro lugar, aprendem nessa relação com a referência, que são os pais, como exemplo, né? Se dá no exemplo mesmo, assim, o aprendizado, né? Vendo, né? E nesses espaços cada vez menores para o brincar. O brincar, eu sempre falo, ele não é uma coisa para passar tempo. O brincar é essencial para o desenvolvimento. Se não brinca, não desenvolve. A criança só se desenvolve brincando com outra criança. Então, não é para passar tempo, deixa ela ali brincando para não me incomodar, né? E não é isso. É para ela se desenvolver. Ela desenvolve inteligência, linguagem, memória, comunicação. Ela sabe o quanto ela consegue colocar de força ou não na brincadeira com o outro para não machucar. Então, eu acho que esses espaços, infelizmente, estão reduzidos. Só para a gente encerrar, qual a solução disso tudo? A gente tentar realmente, primeiro, o mundo adulto, vamos colocar assim, se rever. Né? A gente tentar revisitar esses espaços que a gente consegue ter uma pausa, um desligamento e um contato com isso que é inútil. Se sentir inútil é essencial em alguns momentos, né? E tudo bem. Então, a gente fazer essa pausa, conhecer esse ócio de perto e, como a matéria mostrou, conhecer espaços de natureza, espaços culturais, brincar e permitir que a criança tenha espaços para ela que não sejam necessariamente espaços produtivos ou necessariamente de tela o tempo todo. Isso já ajuda bastante, Andressa. Muito bom. Obrigada, Alexandre, que agradeço, mais uma viu? vez.